Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, mais um capítulo 26 agora. Reconheça seu inimigo. Você tem um inimigo e não conseguirá viver na liberdade que Deus tem para a sua vida se não reconhecer quem é esse adversário. Seu inimigo é o diabo. Pode haver pessoas em sua vida que agem com ele e outras que parecem ter sido geradas no inferno, mas não são elas suas inimigas. Satanás é que ocupa esse papel. Ele é o Deus desta era. Ele cega os seres humanos para a verdade, impedindo-os de ver a luz. Enquanto aceitar as mentiras do diabo, que quer roubá-la, você nunca conseguirá experimentar a integridade que Deus lhe reservou. Não é possível alcançar sucesso verdadeiro quando se é incapaz de resistir ao adversário que tenta arruinar nossa vida. A boa notícia é que não é preciso conviver com os ataques do inimigo, porque Deus é maior que qualquer coisa que Satanás use em oposição a você. O Senhor está ao seu lado. Então, eis a pergunta: se Deus é por você, quem pode fazê-la sucumbir? Você pode estar pensando que não deseja ter nada que ver com o diabo, mas terá, querendo ou não. Assim como Deus tem um plano para a sua vida, o inimigo também tem um. Você quer que os planos do Senhor tenham sucesso e que os de Satanás fracassem. Isso requer entendimento da vontade de Deus e uma vida de acordo com ela, além de compreender que é o inimigo e quais são seus planos. Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. E a tenham plenamente. Esse texto revela tudo o que precisa saber sobre quem está planejando o que para você. O Senhor lhe deu várias armas para combater o inimigo e uma armadura de proteção para usar. Todos precisam aprender a vestir toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Se você vestir toda a armadura de Deus, conseguirá resistir a qualquer coisa que o inimigo colocar em seu caminho. A armadura de Deus não é algo que colocamos para depois nos esconder debaixo da cama. Nós a vestimos não só para fins de defesa, mas de ataque também. Embora seja verdade que a batalha contra o inimigo já foi ganha por causa do que Jesus fez na cruz, isso não quer dizer que não temos nada a fazer. Devemos demonstrar forte fé no Senhor e em Sua palavra, e devemos orar com ousadia sem retroceder. Faraó perseguiu os israelitas depois que eles partiram do Egito. Quando ele e seu imenso exército se aproximaram do povo de Israel, às margens do Mar Vermelho, os israelitas ficaram aterrorizados e clamaram a Deus. Perguntaram a Moisés por que os havia levado para morrer no deserto. Ele respondeu: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Deus lutara por nós contra nosso inimigo também, mas Ele não espera que fiquemos à toa
Os israelitas precisaram crer no Senhor. Nós devemos fazer o mesmo. Eles precisaram pisar no fundo do mar com uma parede de água de cada lado e caminhar até a outra margem. Quanta fé isso deve ter exigido! Deus encontrará uma saída para nós também. Porém, precisamos nos mover em fé e fazer o que Ele nos ordenar. Devemos usar as armas espirituais que Ele nos deu: Sua palavra, o louvor e a adoração. Necessitamos estar no lugar certo, no tempo certo, ou seja, dentro da cobertura protetora de Sua vontade. Resista ao inimigo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mais poderosa arma contra o inimigo. Ao descrever a armadura de Deus, sua palavra é chamada de espada do Espírito. Ela corta tudo. Se você não conhece a verdade divina, não é capaz de discernir as mentiras do inimigo. Satanás rouba a palavra de Deus de todo aquele que não o conhece com solidez. Leia Efésios 6, 10, 18 com frequência, para compreender sempre a armadura que o Senhor lhe deu. Nunca se canse de ler a palavra, ciente de que o inimigo nunca se cansa de fazer o mal. Resista ao inimigo com oração. Se a palavra de Deus é nossa arma, a oração é nossa estratégia de batalha. Ela também faz parte da armadura. A oração é a luta em si. Não permita que o inimigo mantenha você lutando contra doenças, injúrias, misérias, um desastre após o outro, problemas com os filhos, desafios no casamento, dificuldades financeiras e ameaças constantes ao seu bem-estar ou à sua vida. Deus lhe concedeu autoridade na oração. Use a autoridade dada a você no nome de Jesus. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Se você está enfrentando ataques do inimigo, declare a verdade e as promessas de Deus em suas orações. Ore sobre o que está acontecendo e agradeça ao Senhor porque Ele a guardará do maligno. Quando a situação for séria, jejue e ore. O inimigo não conseguirá se opor a você por muito tempo, se agir assim. É por isso que o jejum e a oração são poderosos para libertar das ameaças de Satanás. Respeita o inimigo com louvor. Uma das armas mais poderosas contra o inimigo é o louvor. Uma arma de guerra que convida à presença de Deus. O inimigo não consegue ficar na presença do Senhor. Ele a odeia. Isso o lembra de quando abriu mão de sua função de líder da oração do céu porque queria se exaltar e ser como Deus. Sua queda foi grande e ele sabe que está derrotado, mas conta com a possibilidade de pessoas como eu e você não saberem desse fato. Já sofri incontáveis ataques do inimigo em áreas da saúde, da mente, do casamento, dos filhos, das emoções, do trabalho e assim por diante. Toda vez que isso acontece, peço ao Senhor que me mostre tudo o que preciso saber em relação àquilo que está ocorrendo. Declaro a palavra de Deus e depois adoro ao Senhor de todas as maneiras e por todos os motivos que consigo pensar. Eu o louvo por quem Ele é e por tudo o que fez. Em todas as ocasiões, a adoração e o louvor quebram a fortaleza que o inimigo tenta construir em minha vida. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Resista ao inimigo permanecendo na vontade de Deus. Submeter a vida de Deus e viver em obediência a seus caminhos é algo poderoso. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Se o inimigo atacar, peça ao Senhor que lhe mostre se há áreas em sua vida que não estejam em obediência aos caminhos ou à vontade dele. Lembre-se de que todos os caminhos de Deus são para seu benefício. Com isso em mente, se estiver vivendo em obediência,
O melhor que pode fazer é permanecer na vontade do Senhor, em tudo quanto sabe, não permitindo que o inimigo a culpe por aquilo que ele fez. Uma das estratégias favoritas de Satanás é encher as pessoas de culpa e condenação, e ele derramará esses sentimentos sobre sua vida enquanto você aceitá-los. Não se esqueça de que, quando anda com Deus e segue seus caminhos, você está do lado vitorioso. É claro que, ao andar fora da vontade do Senhor, você sai da proteção divina e abre espaço para o inimigo entrar. Se isso acontecer, lembre-se do lado que você está e volte a se aliar a Deus. Peça a Deus que lhe mostre o que está acontecendo de verdade. Quando algo perturbador estiver acontecendo e você não tiver certeza do que se passa, peça a Deus que lhe mostre se a dificuldade faz parte do plano que ele tem para a sua vida ou se é um ataque do inimigo. Não saia colocando a culpa em si mesma, em seu cônjuge, chefe ou vizinho. Pode se tratar de algo que vem diretamente do campo inimigo. Ore para que seus olhos se abram à verdade. Peça ao Senhor que ajude a discernir o que está enfrentando. Quanto mais você conhecer a Deus e sua palavra, e quanto mais perto dele caminhar, mais rapidamente conseguirá descobrir um ataque e identificar o inimigo. O Senhor não traz algo ruim para a sua vida. Ele nunca destrói, causa problemas ou provoca conflitos entre você e seu cônjuge. Isso é obra do inimigo. Você também deve aprender a discernir entre oposição espiritual e oposição humana. Embora Satanás exista no reino espiritual, ele pode se manifestar por meio de alguém que acredita em suas mentiras. A oposição humana acontece porque as pessoas em ignorância permitem se transformar numa ferramenta do inimigo. Se você não compreender isso, pode desperdiçar tempo lutando contra uma ou mais pessoas em vez de guerrear contra o inimigo como deveria. Se estiver enfrentando tremenda oposição de outra pessoa, combata no reino espiritual. Muitas vezes a batalha pode ser resolvida ali. Descobri que essa verdade se aplica de maneira especial ao casamento. Se os casais que brigam percebessem a frequência com que as ações e palavras de uma das partes ou de ambas é inspirada pelo inimigo, veriam que estão sendo usados como peões de Satanás. Deus quer que seu casamento seja feliz. O inimigo deseja vê-la destruída. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus disse a Jeremias: clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Todos nós precisamos desse tipo de iluminação no reino espiritual para compreender o que estamos enfrentando e a força que o Senhor faz em nosso favor. A fim de orar com a maior eficácia, pergunte a Deus o que você precisa saber, para ter a percepção do motivo pelo qual está orando e como ele deseja que você ore. Jesus veio para derrotar o inimigo e foi isso que ele fez. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Uma vez que ele é seu Salvador, não é preciso viver com medo do que o inimigo pode atentar contra sua vida. Apenas permaneça junto a Deus e dependa do poder dele em seu favor. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Contudo, mantenha sempre as armas prontas. Vamos para o poder da oração agora. Senhor, eu te agradeço por teres me livrado do inimigo. Obrigada, Jesus, porque vieste para destruir as obras do diabo e já venceste a batalha. Ajuda-me a não ser enganada pelo enganador. Abre meus olhos para a verdade, a fim de que eu identifique as mentiras de Satanás. Sei que ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos
estendes a tua mão direita e me livras. Ajuda-me a ser sábia em relação ao que é bom, pois sei que tu, o Deus da paz, esmagarás Satanás debaixo de meus pés. Em breve. Ajuda-me a vestir toda a armadura de Deus, para permanecer firme durante os ataques do inimigo. Senhor, mantém-me ciente de quando Satanás está atacando. Fortifica-me em tua palavra e ensina-me a orar a todo tempo para não ser pega desprevenida. Ajuda-me a nunca dar lugar ao diabo, em desobediência a teus caminhos. Ajuda-me a submeter a ti e a resistir ao adversário, de modo que ele fuja de mim. Capacita-me a permanecer em tua vontade, para que eu nunca saia da esfera de tua proteção. Ensina-me a transformar a adoração em minha primeira reação aos ataques do inimigo. Eu te louvo, Senhor, porque me livraste de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos. Em nome de Jesus, amém. Por algum motivo, eu pedi que Deus me mostrasse algo nesse capítulo ou no dia de hoje, né? E através daqui ele mostrou mesmo. Eu tô bem emocionada porque o nosso próprio pensamento ele te mostra coisas que não vai vir de Deus, e sim é o opressor, é o obsessor, o Satanás, é o diabo, é toda a carga negativa que tá rodeando você, pro teu crescimento, entendeu? Então, já fazem 2 dias que eu tô tendo pensamentos e, eu fico refletindo assim, pensando e, eu mesmo faço perguntas para mim mesma pelo fato de que se isso está vindo de Deus ou não está vindo de Deus. E agora, eu lendo esse capítulo, eu tenho a certeza absoluta que esse pensamento que eu estou tendo não é de Deus. E sim que daqui para frente, depois que eu desligar esse vídeo, eu vou fazer uma oração mais profunda, vou conversar com o Senhor, com a minha intimidade mesmo, intimamente, e vou pedir para que Ele tire todo pensamento ruim da minha cabeça. Todo pensamento ruim. Porque às vezes a gente começa a se sabotar, se julgar, tipo, nossa, eu sou errada. Nossa, você faz isso, você fez isso, entendeu? Não se julgue. Em primeiro lugar, pergunte para Deus se todo esse pensamento, se tudo isso que você está imaginando, que tudo isso que você está pensando, está vindo dele ou do lado errado. Faça essa pergunta, tá? Faça, por favor. Deixe um like, se inscreve no canal. Se gostarem, deixe os comentários aqui embaixo. Fiquem com Deus e muito, muito obrigada. E vamos para o próximo capítulo.